Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 9 de maio, cuja leitura bíblica do dia é em 1 Coríntios, capítulo 1, e também Juízes, capítulos 11 e 12. Quero conversar com você sobre a palavra da cruz. 1 Coríntios, capítulo 1, vamos ver dos versos 17 a 24. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Observarmos que aqueles que publicam historicamente em seus segmentos tenham um entendimento equivocado sobre Cristo e, consequentemente, terão uma cosmovisão distorcida sobre a sua obra redentora e sobre a mensagem que proclama essa obra redentora, é até algo esperado. Ainda que não devamos nos acostumar com isso, tá? O ponto é, e que me chama a atenção para conversarmos nessa reflexão, é de que aqueles que se dizem de Jesus, que creem no nome de Jesus, ainda permanecerem inimigos da cruz de Cristo, porque não compreenderam ainda a palavra da cruz. Ou se compreenderam, deliberadamente resistem a ela, mesmo dizendo-se de Jesus. Filipenses 3, 18 a 21. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo, chorando. E é de chorar. Que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição. Não tem Salvador, de verdade. Cujo Deus é o ventre. Jesus não é o seu Senhor. E cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Não tem a eternidade no seu coração. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor, Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar todas as coisas, sujeitar também a si todas as coisas. A palavra da cruz, a mensagem do Evangelho de Cristo, perturbava tanto os judeus como os gregos. E hoje essa mensagem perturba aqueles que dizem ter alguma religião ou os que afirmam não ter, não praticá-las, não vivenciá-las. O trecho que nós lemos aqui do verso 19, porque está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios
e aniquilarei a inteligência dos inteligentes, nos apontava para o texto de Isaías, no capítulo 29. Veja o que diz versos 13 e 14. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim com sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Nos lembra muito do que Jesus falava, ok? Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. A palavra da cruz, vejo nesse contexto aqui do que vimos, Paulo escrevendo aos Coríntios, trazendo uma argumentação para se contrapor ao partidarismo, que aqueles irmãos tinham, de partidos diferentes, dizendo ser de Paulo, de Apolo, de Cefas, de Cristo, e especialmente a questão do batismo, ela evidenciava esse partidarismo, né? Em que eles tomavam partido daqueles irmãos que os teriam conduzido às águas do batismo, digamos assim. Paulo inicia isso falando a respeito dessa dissensão. Começa a falar a partir do versículo 10 a respeito, quando ele diz assim: rogo-vos, porém, irmãos. Quando ele diz isso tendo imediatamente antes, nos versos iniciais, até o versículo 9, demonstrar de que ele era convicto de que Deus é poderoso para conduzir aqueles irmãos na fé. Era como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, eu sei que vocês são crentes em Jesus, eu sei que Deus pode os conduzir a perseverar até o fim, eu sei que Deus é fiel para isso, eu sei que vocês estão no caminho, estão na batalha para perseverar até o fim. Considero vocês crentes em Jesus. Porém, irmãos, eu rogo a vocês, ele começa a mostrar os graves problemas naquela igreja, ainda que os considerasse seus irmãos em Cristo. E aí, no versículo 17, Paulo diz algo que me chamou muita atenção nessa meditação, de quando ele diz que porque Cristo enviou-me, e eu não quero colocar o foco no não para batizar, já expliquei um pouco do que se tratava, mas para evangelizar. Espera aí. Cristo me enviou para evangelizar. Então, lembrando-nos que é Paulo escrevendo à igreja em Corinto, e ele teve um encontro com Jesus já ressurreto. Jesus aparecia a ele. E se ele recebeu de Cristo essa missão, então essa notícia da salvação que há em Jesus, da palavra da cruz, é uma mensagem que teve origem nos céus. Então, pensar na palavra da cruz é nós pensarmos, Cristo enviou-me para evangelizar, para pregar o evangelho, é nós pensarmos que
essa notícia que essa palavra traz, essa boa notícia, essa boa nova de que nós temos um caminho de escape da rota de colisão com a ira de Deus. Um escape para sairmos da eterna condenação por causa dos nossos pecados. Ela veio do céu para mim e para você. É Deus olhando aqui para a terra, olhando para mim e para a tua vida, e Ele dizendo: eu não quero que ele se perca. Eu tenho uma boa notícia para ele, que se ele crer nessa mensagem, arrependido dos seus pecados, eu vou perdoar pelos méritos de que são proclamados nessa palavra da cruz, pelos méritos de Cristo que se entregou para a salvação deles. Então, eu terei um relacionamento pessoal com Ele e com Ele habitarei para sempre. O problema é que nós não olhamos para a palavra da cruz como uma boa notícia do céu para a nossa vida. Nós olhamos generalizando, olhamos para uma mensagem vinda de uma instituição religiosa, uma mensagem vinda de pessoas mal intencionadas, ou de pessoas até bem intencionadas, mas que na verdade não sabem de nada, de pessoas que são extremistas, são radicais no seu discurso, na sua palavra, de que é uma mensagem facciosa, porque separa os que creem e os que não creem. Quem são eles? Mas nós não compreendemos que é uma boa notícia do céu para a nossa vida. Porque quando o texto traz aqui o evangelizar, e em algumas versões pregar o evangelho, é de um termo grego que significa trazer as boas notícias. Tá? Lucas 2, versos 8 a 11. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: quem é o anjo? Mensageiro dos céus. Não temais, porque eis, aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Segunda coisa que eu vejo aqui no contexto sobre a palavra da cruz é de que ela não é baseada na argumentação humana, quando na parte B do versículo 17 diz assim: não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Hoje nós queremos usar de filosofias, técnicas humanas, humanismo, técnicas motivacionais e uma série de tradições, de aspectos que são argumentações humanas. Infelizmente. Nós queremos convencer o outro que não é o nosso papel. O nosso papel é proclamar a mensagem no poder de Deus, na sua fidelidade
e no poder de Deus. E nessa busca de tentar anunciar a mensagem num convencimento, além de querermos convencer a pessoa, muitos querem fazer isso por meio de uma argumentação de coisas dessa terra. Mas olha o que 1 Tessalonicenses 2,13 nos dizem. Por isso também, damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. O que não vai aniquilar a palavra, que não vai aniquilar a cruz de Cristo, proclamada na palavra da cruz, o que não vai fazer que a cruz de Cristo se faça vã, é nós anunciarmos a palavra de Deus, que é a que opera naquele que crê. Mas nós queremos anunciar teologia, ismos, posicionamentos, ideologias, mas não o Evangelho. É só uma segunda verdade que eu enxergo aqui nesse contexto. Terceira verdade sobre a palavra da cruz é no versículo 18, na parte B. Eu não vou falar nem da loucura para os que perecem. Não vou falar do aspecto para aqueles que são salvos. Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Eu vejo que, em terceiro aspecto aqui, é de que a palavra da cruz é o instrumento para a salvação. O poder de Deus. Romanos 1,16. Porque não envergonho do Evangelho de Cristo, a palavra da cruz, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Terceiro aspecto. A salvação não está nas práticas nas quais devemos andar. O poder da salvação não está naquilo que eu faço durante a caminhada, mas consiste no Evangelho de Deus, na mensagem da cruz, na palavra da cruz. Você está entendendo? Quarto, é de que a palavra da cruz ela evidencia uma prerrogativa divina, quando o texto nos diz no versículo 21, assim: pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Beleza. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Não aprove ao irmão Geraldo Augusto. Não aprove a você que está assistindo esse vídeo. Não aprove ao pastor. Não aprove ao irmão A, B, C. Não aprove a determinada instituição. Não aprove a algum segmento religioso. Não, 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 não. Aprove a Deus. Aprove a Deus. Deus quis nos salvar. Não é que ele era obrigado a nos salvar. Você e eu merecemos a condenação eterna, mas aprove a Deus. Segundo aos Tessalonicenses 2, versos 13 e 14. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Uma pausa aqui. Quando nós lemos aqui Deus ter elegido para a salvação, a explicação já está na sequência do versículo, imediatamente em seguida. Tá? Não é que Deus escolheu alguns para serem salvos, outros não.
ele escolheu um grupo de pessoas que seriam salvas e outras não. E ele já explica que grupo é esse, tá? Continuando o versículo. Por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. É quem abraça a fé, ok? Na verdade, e daquele que, pelo Espírito, anda em santificação. É simples assim. Continuando o texto, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma prerrogativa divina. Deus que nos chamou pelo Evangelho para que, em fé da verdade e em santificação do Espírito, alcancemos a glória do Senhor. Sejamos salvos. Deus quis nos salvar. Efésios capítulo 2, verso 4, depois de falar que nós estávamos no caminho de morte eterna, em nossos delitos e pecados, e andando segundo o curso do mundo, das trevas e da nossa carne, versículo 4 diz: mas Deus, ou seja, é uma prerrogativa de Deus. Você e eu merecemos a condenação eterna, mas Deus nos quis salvar. Você entende isso? O problema é que muitos dizem ser de Jesus, mas se esquecem que essa é uma prerrogativa divina. Acham que tem algum mérito nisso. Não tem. Não tem. Nos chamar por meio da pregação, isso é prerrogativa de Deus, que provou o seu amor, morrendo Cristo na cruz, quando nós ainda éramos pecadores. Quinto, a palavra da cruz, ela tem efeito sobre os que creem. Se é uma prerrogativa de Deus nos chamar pelo Evangelho, o efeito do propósito para o que temos sido chamados se dará sobre todos. Não. Mas sobre aqueles que creem na palavra da cruz. Versículo 21, na parte C, quando o texto nos diz assim: salvar os crentes. Salvar os crentes. Hebreus 4, 1 a 3. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a mais foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Será que nós cremos de verdade que Jesus é Deus? Não o Pai, mas Deus, que se fez homem, enviado pelo Pai, abrindo mão da sua glória para nos redimir dos nossos pecados, sendo nosso Salvador
a causa de uma eterna salvação, nosso Salvador pessoal para sempre, mas àqueles que lhe obedecem, por isso nosso Senhor. Nós cremos nessa mensagem, confiamos e nos comprometemos. A palavra da cruz tem efeito sobre os que creem. A pessoa ouve, não crê, só está acumulando condenação para si. E aqui vai um alerta para você que ouve a pregação do Evangelho, ouve pregações bíblicas na sua igreja e você, de verdade, não confia em Jesus para a sua salvação, mas você quer confiar em você, nas suas obras, na sua prática, no seu tempo de caminhada, no seu título ministerial. Você que quer viver de qualquer jeito, que não se compromete com os ensinos de Cristo, que separa Jesus dos seus ensinamentos, que entende que não tem que caminhar em santificação, que não entende que precisa amar ao irmão como Cristo nos amou, a amar ao próximo como a nós mesmos, a ter uma vida de piedade, em santidade no Senhor. E diz que crê em Jesus? Não me parece uma fé bíblica. Pela palavra, não parece. E por isso, se a fé não é bíblica, de verdade você não crê em Jesus, não aprove a Deus te salvar. Porque a Bíblia diz que aprove a Deus salvar os crentes, aqueles que creem de verdade. Sexto aspecto que eu vejo aqui é de que eu vou chamar de parte D, desse mesmo versículo 21, o texto fala o seguinte: salvar os crentes pela loucura da pregação. Ou seja, a palavra da cruz é além da compreensão humana. 2 Coríntios 4, 3 a 6. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. A nossa mente é limitada. E mais de parecer para nós uma loucura a pregação, existe uma batalha espiritual das trevas cegando o entendimento. Então, numa compreensão humana natural, influenciada pelas trevas, a pessoa não compreende. Ela precisa se render ao Espírito Santo por meio da ação divina, raiando a luz do Evangelho no nosso coração. É além da compreensão humana. Sétimo lugar, o sétimo aspecto, verso 23, parte A, quando o texto diz pregamos a Cristo crucificado, é evidente de que a mensagem da cruz, a palavra da cruz, tem como centro a cruz de Cristo. Não é como Deus pode abençoar a sua vida aqui na terra. Não é como Deus pode te fazer feliz, próspero, saudável, ter uma boa família, mas importa em você ser salvo.
ter vida eterna com Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 1 e 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esse é o centro. Toda pregação deveria apontar para a obra de Cristo na cruz. Pode ser abordar qualquer tema. Olha, mas você só vive isso aqui na palavra, pela fé em Jesus Cristo, na mensagem, na obra redentora dele. E aí faz ali o link. É para isso que é a pregação. Não é para te dar a vacina que você precisa para se dar bem na terra. Ainda que Deus é poderoso para fazer isso. Pode usar até alguma pregação para isso. Mas a forma de colocá-la em prática é por meio da correta compreensão da palavra da cruz. 8º e último lugar. A palavra da cruz, eu vejo aqui no versículo 24, ela demonstra a magnitude de Deus, a grandiosidade de Deus, a excelência de Deus, a supremacia de Deus. Quando o texto diz, para os que são chamados, aí judeus como gregos, lhe chegamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Romanos 16, 25 a 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar a magnitude do Deus que é poderoso, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. O Deus de toda eternidade tinha um propósito desde a eternidade de salvar a mim e a você. Você consegue compreender essa magnitude, essa grandiosidade desse Deus que desde a eternidade quis salvar a sua igreja, o seu rebanho? O texto continua, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno. O Deus eterno traçou um plano de salvação e foi trazendo a sua revelação crescente, gradativa, até o mistério ser revelado plenamente em Cristo. E ele veio trazendo na história a narrativa da nossa redenção por meio das Escrituras. Louvado seja Deus. Um Deus que veio conduzindo a história a ponto de chegarmos nesse momento. Jesus ser revelado. E essa maravilhosa redenção ser disponibilizada a toda a humanidade, àquele que na palavra da cruz crer. Aí o texto continua, ainda Romanos, tá? 16, 25 a 27. A todas as nações para a obediência da fé. A todas as nações. Uma mensagem para todos. Para a obediência da fé. O Deus que nos traz essa palavra da cruz tem a sua magnitude demonstrada porque
ele chama a todas as nações a obedecê-lo. Deus está acima de todo e qualquer reino humano. Deus está acima de qualquer autoridade. Você consegue ter o vislumbre dessa magnitude de Deus? A palavra da cruz nos mostra isso. E continuando, versículo 27. Ao único Deus, não tem outro. Consegue ver a grandiosidade disso? Sábio, seja dada glória. Somente o Deus, com essa magnitude que nós não conseguimos dimensionar, é digno de receber toda a glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. E eu quero encerrar a nossa reflexão, depois de termos passado por esses 8 aspectos de que a palavra da cruz traz a boa notícia dos céus. Precisamos valorizar isso. De que não é baseada em argumentação humana, de que é um instrumento para a salvação, de que evidencia uma prerrogativa divina, que tem efeito sobre os que creem, que é além da compreensão humana. Tem como centro a cruz de Cristo e que demonstra a magnitude, a grandiosidade desse Deus. Eu quero encerrar com palavras que você possivelmente as conhece bem. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem para mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu, e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, e com Ele, no lar, uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso ao Pai por meio de Cristo Jesus, proclamado na palavra da cruz.